Olá, tudo bem? Agora são 9h02 e estamos no ar com o programa Sala Debate desta terça-feira, dia 11 de novembro de 2014. Bom, está no artigo 205 da Constituição Brasileira. A educação é direito de todos e será promovida e incentivada visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, o direito à educação é um direito de todas as pessoas e contempla, inclusive, aquelas que estão em sistemas de privação de liberdade. O direito à educação dos presos está previsto também no artigo número 17 da Lei de Execução Penal de 1984, que diz: a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado. Mas, mesmo previsto em lei, o ensino só chega a 10,82% dos presos no Brasil, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, o que mostra que a violação dos direitos humanos nos presídios do país não se limita às condições de sobrevivência. Segundo especialistas, ampliar a oferta de educação com qualidade para a população carcerária contribui para a restauração da autoestima e para a sua reintegração na sociedade. O direito dos presos ao estudo e os desafios de oferecer educação de qualidade nos presídios brasileiros. Esse é o tema do nosso programa de hoje e, é claro, nós contamos com a sua participação. Aqui no estúdio, eu recebo para esse debate Mara Fregapane Barreto, coordenadora-geral de Reintegração Social e Ensino do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça. Henrique Douglas Silva Gomes, que é gerente de Educação e Qualificação Profissionalizante da Secretaria Executiva de Ressocialização de Pernambuco, e Marcos Sá, professor da Rede Estadual de Ensino aqui do Rio de Janeiro. Daqui a pouco, pela internet, eu converso também com Ronaldo Silva Melo, professor visitante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e Elvésio Santos de Moura, comerciante de Belo Horizonte, Minas Gerais. E você, é claro, também pode participar. Na sua opinião, é possível oferecer educação de qualidade nos presídios do Brasil? E como deve ser a educação dos presos? Escreva para a gente nos nossos perfis do Twitter e no Facebook. O endereço está aí na sua tela. Boa noite a todos, obrigada pela presença. Eu queria começar o nosso programa convidando vocês para assistir um vídeo que a gente preparou que mostra um panorama da educação nas prisões do Brasil. Vamos ver? O Brasil possui uma população carcerária de 711.463 presos, incluindo aqueles em prisão domiciliar, um número infinitamente superior às vagas disponíveis no sistema prisional, 317.733. A falta de vagas nas penitenciárias e cadeias públicas do país está entre os principais motivos para os constantes desafios enfrentados por essa população. A superlotação, a falta de uma política efetiva de reinserção social, a violação dos direitos humanos e as condições precárias de alojamento. Casos recentes de rebelião, como a ocorrida em agosto na Penitenciária Industrial de Guarapuava, no Paraná, apontam para a necessidade de uma reforma urgente no sistema penitenciário brasileiro. No entanto, nos últimos 15 anos, o governo vem desenvolvendo um conjunto de ações com o objetivo de humanizar o sistema prisional, entre elas a criação do Fundo Penitenciário Nacional, o FUPEN, em 1994, a elaboração do Plano Diretor do Sistema Penitenciário Brasileiro, em 2008, e o Decreto 7.626, de 2011, que instituiu o Plano Estratégico de Educação no âmbito do sistema prisional. Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça, apenas 11% dos presos estão inseridos em atividades educacionais. E do total da população carcerária do país, cerca de 44% possuem um ensino fundamental incompleto e pouco mais de 12% são alfabetizados. O Maranhão, estado que passa por uma crise no sistema prisional, iniciada por causa de assassinatos dentro do complexo de Pedrinhas, está entre os estados com menor oferta de reinserção social por meio da educação. Dos 5.417 detentos, apenas 215 estudam. Bom, como a gente
pode ver por essa matéria, né, e pelos dados que a gente apresentou, a simples inserção da educação prisional na legislação brasileira não tem garantido esse direito, né? Cerca só de 11% dos detentos no Brasil estudam. Mara, o que falta? Por que isso ainda não é realidade? Bem, boa noite a todos. Realmente, Larissa, nós temos grandes desafios no sistema prisional. A educação é uma delas. Um grande desafio de entendimento de que a educação ela é um direito e não um benefício. Mas é agregando articulações entre a pasta que cuida da administração prisional com a pasta que cuida da educação. Então, são juntando os esforços que a gente vai conseguir vencer esses desafios. A ideia realmente é inserir a população carcerária nas políticas públicas existentes e com a educação é uma delas. Henrique, isso que a Mara colocou, né, da sociedade brasileira ainda acreditar que o ensino de presos é um privilégio e não um direito, isso é realmente uma barreira para a educação com qualidade chegue a essas pessoas? Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a nossa participação. O governo de Pernambuco agradece a participação nesse tema aqui tão importante, né? E eu queria frisar que a questão da educação é um direito universal, né? É um direito que está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está repetido no artigo 5º da Constituição, no artigo 205 também, né, dos direitos e garantias fundamentais, e que também faz parte lá das assistências previstas na Lei de Execuções Penais, que é uma lei muito boa, uma lei de 1984 e 84, mas que até hoje é vista como uma lei progressista. A gente tem outras leis recentes, a gente vai voltar a esse assunto, mas eu queria ouvir o depoimento do Marcos. O Marcos dá aula em 2 escolas localizadas em unidades prisionais aqui do Rio de Janeiro, né, Marcos? A sua vivência de professor em sala de aula, né, o contato com o preso, quais são os desafios desse dia a dia de sala de aula, de uma escola numa unidade prisional? Boa noite. Boa noite. Os desafios são especiais, sem dúvida, porque é um público diferenciado em que nós temos acesso a oferecer educação. Eu participo atuante como professor dentro do Complexo Jericinó, no Rio de Janeiro, como professor de matemática em 2 escolas prisionais. E é notório em que, para o aluno, que nós o encaramos deste modo, não é? Evidentemente que tem a realidade da segurança pela Secretaria de Administração Penitenciária, mas nós, sendo da Secretaria Estadual de Educação, dentro dessa realidade, percebemos claramente o quanto que é benéfico a um aluno que entra pela escola de modo voluntário, em que tem a oportunidade de estudar, sabendo que uma considerável parcela chega a não saber ler e escrever o seu próprio nome. Então, é tão gratificante, tão valioso de se dar a oportunidade a alguém que pode ser colocado à margem, mas que pela escola tem a oportunidade de ter um novo horizonte, um convite a uma autoestima em que possa, ao sair de uma realidade prisional, ter novas oportunidades. Isso que o Marcos colocou, a gente tem uma pesquisa aqui, Mara, da ONG Ação Educativa. Em 2013, eles entrevistaram detentos e constataram que 72% dos participantes dessa pesquisa não estavam estudando, mas que 86% gostariam de estudar. Essa é uma visão também que precisa ser mudada, né, do interesse do preso em participar de atividades educacionais, de formação, de qualificação também? Sim, há uma grande demanda pelo estudo. De acordo com os dados do Infopem, do Departamento Penitenciário Nacional, cerca de 67% da população carcerária sequer tem um ensino fundamental completo. Então, demanda a gente tem. Agora, a gente teve um grande avanço em 2011 com a alteração de um artigo da LEP, a inclusão da possibilidade da remissão da pena pelo estudo. Então, as pessoas privadas de liberdade que estão envolvidas em atividades educacionais, na ordem de a cada 12 horas de ensino, 1 dia de remissão da pena, isso também é um incentivo para a pessoa privada de liberdade em estar envolvida em uma ação educacional. Além de todos os outros benefícios que a gente conhece, que é de cidadania, que é de ganhar ferramentas para que ele consiga se entender e entender o seu papel dentro da sociedade. A gente consegue, pelo menos, trazer essas ferramentas para essa parte da população. Eu queria chamar mais um convidado para a nossa conversa,
que vai participar do programa pelo telefone. É Elvésio Santos de Moura, comerciante de Belo Horizonte, Minas Gerais. Oi, Elvésio, tudo bem? Boa noite. Elvésio, você está me escutando? Tô. Oi, Elvésio, boa noite, tudo bom? Boa noite. Obrigada por participar do Sala Debate de hoje. Elvésio, você concluiu o ensino médio em uma escola de uma penitenciária aí de Belo Horizonte. Como é que você avalia a educação que você recebeu aí na escola, Elvésio? A educação que eu tive lá dentro do sistema prisional, ela é a mesma que a gente tem aqui fora, né? A mesma do ensino público. E os professores são muito interessados, muito pacientes, até mais do que os daqui de fora. Agora, vai de cada um, né, o interesse pelo que ele quer da vida, pelo que ele quer aprender. Eu mesmo, por exemplo, eu tive a oportunidade de concluir o ensino médio lá na penitenciária e também fazer o Enem. E com a minha nota do Enem, eu consegui uma bolsa integral numa faculdade de lá mesmo, da penitenciária. Eu comecei a estudar, a fazer o primeiro período de Ciências Contábeis. E, Elvésio, essa sua história é bem interessante, né? A gente percebe aí que não só o seu interesse, mas também o apoio que você recebeu da escola, né? Para que você concluísse aí os seus estudos. Nesse sentido, eu queria saber quais foram os desafios enfrentados, né? Por alguém que, como você, quis estudar durante aí o período de reclusão. Na verdade, desde o momento que eu fui preso, eu tive uma vida adolescente muito criminosa, eu nunca tinha trabalhado na minha vida, de carteira assinada, nem nada. Então, no momento que eu fui preso, eu pensei em mudar de vida, cansei do crime. Porém, a gente já não é preso, não vai direto para a penitenciária, passa por delegacia, por presídio, e durante esse tempo em delegacia e presídio, foram 2 anos que eu perdi o meu tempo, não tinha nada. Mas quando eu cheguei na penitenciária, eu tive a oportunidade de estudar na penitenciária José Maria Alquimim. E quando me disseram que lá havia uma escola, em primeiro momento eu já fiz minha matrícula e comecei a estudar e dei meu sangue e dedicava. O tempo que eu ficava dentro da cela era estudando, fazendo todos os deveres, para que eu concluísse esse ciclo aí da minha vida. E, Elvésio, a gente pode dizer, então, que esse é o canal de ressocialização que você encontrou, né? Hoje em dia você está no mercado de trabalho, com carteira assinada. A educação, sim, contribuiu para a sua ressocialização, né? Olha, na verdade, eu saí da penitenciária preparado para o mercado de trabalho, entendeu? Eu já estava com minha cabeça boa, né? Já não queria mais o crime e também já estava com um grau de instrução muito bom. Que eu adquiri aí dentro, que eu consegui concluir o meu ensino médio aí. Então, através disso, eu já saí e consegui um bom emprego. Elvésio, eu queria agradecer muito a sua participação, disponibilizar aí pra gente contar a sua história, viu? Muito obrigada. Uma boa noite. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. O caso do Elvésio, né, é bem legal e estimula bastante, né, porque a gente tem dados que mostram que o Brasil é um dos países com maior índice de reincidência de presos, né, chega aí a 70% se a gente comparar com outros países da América Latina. E como o Elvésio colocou aqui pra gente, né, a educação foi um caminho que ele encontrou para a ressocialização, né, e para entrar no mercado de trabalho. Henrique, na sua opinião, pela sua experiência lá de Pernambuco, né, um estado aí que teve avanços nos últimos anos, no sentido da educação em prisões, como é que a educação pode realmente contribuir para a ressocialização do preso e para diminuir o número de reincidentes? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar que a gente tem que fazer um choque de gestão, né? Então, assim, nós em Pernambuco, né, com a nossa experiência, nós percebemos que precisaria haver uma integração, né, próxima, uma integração grandiosa com a Secretaria de Educação do Estado, né? Então, hoje, com a Secretaria de Educação do Estado, nós discutimos, né, diariamente sobre a questão da educação nas prisões, né? Então, assim, todos os documentos, todos os diplomas que rezam sobre a educação nas prisões, né, nós discutimos eles, né, a exemplo do Plano Nacional de Educação,
a exemplo do plano estratégico de educação no sistema prisional, tá certo? E também no plano de educação do Estado de Pernambuco, a gente inclui na pauta, né, o assunto da educação prisional. E, claro, pomos em prática isso, né, e graças a Deus conseguimos, aí no Estado de Pernambuco, atingir índices acima de 25%, né, o que mostra também que houve uma motivação, né, criada com relação aos reeducandos, né? Nós incentivamos essa prática neles, mostramos o quanto é importante, né, participar desses processos educativos, que na verdade são as chaves para a ressocialização, né? Oportunamente também oferecemos algumas qualificações profissionalizantes, né? E mediante convênios com empresas ou com órgãos públicos, conseguimos encaminhar alguns ao mercado de trabalho, né? Sempre focando na mente deles, né, o quão é importante participar desses processos, né, que eles entendam, né, que ali estão por um momento, mas que esse momento deve ser aproveitado da melhor forma. Marcos, a gente tem uma pergunta aqui para você, da Érica Francisca. Ela diz o seguinte pelo Facebook. Gostaria de perguntar ao Marcos se ele teve uma capacitação específica, além da sua formação pedagógica na universidade, para trabalhar em escolas do ensino prisional. Na verdade, eu tive a oportunidade de ser inserido na realidade de privação de liberdade através do DEGASE, numa unidade na Ilha do Governador. E partindo dessa experiência que eu tive o contato com a realidade prisional a partir de 2008 e, no caso, eu tive, no decorrer da minha realidade em sala de aula, fui obtendo a experiência no seu dia a dia, não uma capacitação específica. Mas a Secretaria tem trabalhado nesse sentido. Eu não posso falar pela Secretaria, mas ela tem trabalhado nessas capacitações. A gente no próximo bloco... um perfil específico de atuação para alunos. A gente, ao longo do programa, vai falar sobre formação e sobre gestão também de escolas em unidades prisionais. Eu queria agora mostrar uma cartela que a gente preparou com dados do Infopem, do DEPEN, que é ligado ao Ministério da Justiça, que mostra um pouco da diferença entre a situação do ensino prisional nos estados brasileiros. Então, a gente tem no Brasil mais de 570 mil presos, sem contar aqueles que estão em liberdade provisória, e entre educação básica e ensino superior, 58.750 presos realizam algum tipo de atividade educacional. No Amapá, por exemplo, são 2.045 presos, nenhum preso estuda. No Rio Grande do Norte, 7.141, 1,92% estudam. No Maranhão, são 5.417 presos e só 3,97% estudam. E em Minas Gerais, são 51.598 presos e 1.260 cursam o ensino fundamental. Mara, a gente percebe que tem uma realidade um pouco diferente de estado para estado e, baseado nesses dados, eu queria saber o que é importante, uma lei estadual que cada estado gerencie as suas escolas e o seu projeto educacional em unidades prisionais, ou é preciso realmente um plano nacional, um projeto unificado para que os estados evoluam aí, como a gente viu aí no caso de Pernambuco ao longo dos anos? Qual é a sua opinião? Ok. Bem, é importante a gente falar que, por força do Pacto Federativo, as unidades da federação elas são autônomas em relação à sua administração. E a administração prisional acaba refletindo esses dados. Temos unidades da federação em que a administração prisional ela tem uma secretaria própria. Temos estados da federação que ela ainda é uma subsecretaria, uma secretaria vinculada à segurança pública ou à justiça. Isso acaba refletindo nos dados que a gente está vendo aí. Então, mesmo com o Pacto Federativo, é importante sim um plano nacional. E isso a gente vem trabalhando. A educação prisional ela é um processo que ela vem com discussões firmes desde 2005 dentro do Brasil, mas com ganhos espetaculares desde 2011, com o decreto que foi falado, que instituiu o Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Prisional, o decreto 7626. Ele sim define o que cabe à administração prisional e o que cabe à educação, dando responsabilidades e competências de cada um. Então, a justiça realmente ela cabe
a garantia das ambiências, então que tenhamos espaços educacionais. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem no sistema prisional, por força de um déficit carcerário grande, falta espaço para celas, não é diferente para salas de aula, é o nosso grande desafio. Mas é importante também que esse decreto acabou definindo atribuições para a educação e a gente passou a referenciar a educação prisional pela rede. A ideia é realmente que não tenha diferença a política pública dentro, intramuros e extramuros. O caso do Elvésio, ele realmente nos empolga e nos anima a trabalhar e ele apresenta várias políticas públicas que ele foi inserido. Uma política pública de acesso ao ensino e ao acesso aos exames de certificação e ensino superior. É importante falar que no sistema prisional a gente tem tanto o Enem, temos uma data específica, nesse ano a gente tem a aplicação da prova em dezembro, e temos também o exame de certificação do ensino fundamental, o ENSEJA, também é feito dentro do sistema prisional. Nós estamos crescendo com os números na ampliação desse acesso. Em 2010, quando começou, era cerca de 10 mil pessoas fazendo esses exames. No ano passado, a gente teve mais de 30 mil inscritos. Então, é a política pública de educação definitivamente entrando no sistema prisional. É essa a grande solução. É importante, sim, que a gente tenha um grande panorama nacional, que a gente possa trabalhar em conjunto, articulando em conjunto as políticas, mas, claro, respeitando a autonomia de cada unidade da federação. Henrique Amara colocou uma questão interessante, que é a questão da infraestrutura dos presídios, e nesse sentido eu queria chamar para uma pergunta do Cláudio Meira, que mandou para a gente pelo nosso perfil do Facebook. Ele diz o seguinte: como é que é o espaço físico das salas de aula nos presídios de Pernambuco? Eu pergunto isso por quê? Porque a gente tem aí, como vocês colocaram, vários desafios, não só relacionados à educação no sistema prisional, mas questões de infraestrutura, a sobrevivência, a convivência dos presos, do espaço físico. Como é que é essa relação do espaço físico da escola na unidade prisional com o espaço físico do presídio? Essa questão da infraestrutura é realmente um problema? Não, em primeiro lugar, o preso respeita muito o espaço escolar, né? O espaço escolar, ele está inserido nas unidades prisionais de Pernambuco, né, como um módulo de ensino à parte, né, e das 20 unidades prisionais grandes que nós temos no estado de Pernambuco, né, apenas com exceção do centro de triagem, nós temos 19 espaços escolares, ou seja, nós temos 19 módulos escolares, né, são realmente as escolas dentro das unidades prisionais, das quais, das 19 que eu falei, 13, elas funcionam com direção própria, inclusive, né, então é a direção da escola que conversa com a direção da unidade prisional, que envolve os agentes penitenciários, que envolve os professores, que envolve outros tipos de educadores, que envolve outros setores da própria administração prisional, exemplo do serviço social, exemplo da psicologia, até o setor de saúde, muitas vezes. Então, há um envolvimento de todos, né, fazendo com que o preso entenda realmente que aquele espaço tem que ser um espaço valorizado, tem que ser um espaço respeitado e tem que ser um espaço bem aproveitado por eles, né? E, por incrível que pareça, Larissa, nós não registramos até hoje nenhum conflito, por exemplo, de um reeducando, né, que nós chamamos de reeducando, os presos lá no estado de Pernambuco, com professores, né, nos espaços escolares, né? Então, realmente há uma relação de respeito, né? Hoje eu digo que muitos deles já vêm entendendo da importância daquele espaço escolar e estão aproveitando da melhor forma. O Marcos está concordando com o Henrique, né, Marcos? Essa relação de respeito realmente acontece. É um ápice, na verdade, que nós temos nesse sentido, porque o nível de respeito, de convivência entre professores e alunos é altamente salutar. E nós somos verdadeiramente considerados pelos alunos, que nós os chamamos, no caso do Rio de Janeiro, de alunos, naturalmente. E é muito salutar, como eu falei anteriormente, no sentido de que eles vão à escola, muitas das vezes somente para sair do ambiente carcerário, de cela, com uma possibilidade de se pensar, de sair um pouco, e a própria escola o conquista. Nos espaços em que eu pude trabalhar, nós percebemos claramente escolas funcionando com oficinas específicas de arte,
uma das escolas que eu atuo é o Colégio Estadual Evandro João da Silva, em que nós temos uma oficina especializada para artesanato. Utilizamos também teatro nessa mesma escola. Numa outra escola que eu trabalho também, tem projetos desejando buscar novos talentos, desenvolvendo atividades. E até lembrando um pouco da fala do... Qual o nome do... Elvésio, né? Ele falou que conseguiu êxito pelo Enem. E interessante é que eu pude acompanhar, eu tive a oportunidade de ser... Você tem alunos que se inscreveram no Enem agora de dezembro, que Sim, vão participar? tem alunos que chegaram a se inscrever e nós temos vários históricos. Na primeira escola que eu tive a oportunidade de trabalhar, que é o Colégio Estadual Anacleto de Medeiros, localizado em São Cristóvão, nesse colégio vários alunos tiveram êxito no vestibular, no Enem no caso. Eu pude acompanhar e verificar a aprovação na UERJ em pedagogia. Alunos que conseguiram, pela semiaberta ou pela liberdade, terem acesso à UERJ, ao UFRJ, a universidades públicas. Tem alunos que... Suas turmas são multisseriais? Como é que elas são? São multisseriadas? Elas são divididas por faixa etária, por grau de ensino? Como é que é? Só para a gente entender. A divisão? Das turmas na escola. Elas funcionam na realidade comum fora. É claro que tem turmas multisseriadas, algumas unidades, outras não, mas de modo geral, os alunos começam desde, como eu falei, não é? Tem aluno que chega a não saber a escrever seu nome, desde a classe de alfabetização até o ensino médio. Olha, o nosso tempo do primeiro bloco acabou. Eu queria chamar um intervalo rápido, mas daqui a pouco a gente volta. E você continue participando com a gente pelos nossos perfis no Twitter e no Facebook sobre o ensino nas prisões brasileiras. A gente volta já já.